Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Na aula de hoje, nós vamos aprender a definição de derivadas. Vamos ver sua interpretação geométrica e de onde é que surgiu essa definição de derivada. Tá? Também iremos, como aplicação, também vamos calcular, vamos encontrar a reta tangente num ponto que faz parte do gráfico de uma função, também sua reta normal. Também iremos calcular a derivada via definição, certo? Então fica comigo até o final e assiste essa aula aí, que ela foi feita junto para alguns alunos da Universidade Federal da Paraíba. É muito importante seu apoio nesse projeto, então que você possa deixar o seu like aí, caso você não seja inscrito, se inscrever no canal. E uma coisa muito importante, compartilhar com seus amigos, com seus colegas, tá bom? Roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Então, veja, vocês estudaram, limite, estudaram continuidade de funções, né? E próximo passo é estudar a parte de derivadas. Mas aí, primeira coisa que a gente tem, né, é o seguinte, digamos que eu tenho uma função aqui, que ela seja contínua, tá? Uma função f definida de um intervalo i da reta na reta. E a gente está interessado, dado um ponto aqui, ó, eu vou chamar x0, f de x0, né, ou você pode chamar também de y0, mas eu vou usar essa notação aqui, f de x. Então a gente está interessado em encontrar a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui, certo? Ou seja, a gente está interessado em encontrar a inclinação dessa reta aqui. E a inclinação dessa reta, a gente traça uma perpendicular, seria esse ângulo aqui. Tá? E aí, como é que a gente faz isso? Bem, para fazer isso, eu considero um outro ponto aqui qualquer. Vou chamar isso aqui de ponto P, certo? De coordenadas x0, f de x0. E vou considerar um ponto Q aqui. E vou traçar, ó, essa secante. Tá bom? Então, veja. Aqui eu estou andando uma certa quantidade, não importa quanto. Eu vou chamar essa quantidade de ΔX, tá certo? Ó, se eu estou aqui é x0, eu andando ΔX, aqui vai ser x0 mais ΔX, tá? Então, da mesma forma, né, ó, aqui, quando eu aplicar isso na função f, isso vai me gerar o ponto f de x0 mais ΔX. Observe, ó, que a gente formou aqui um triângulo retângulo. Ó, esse triângulozinho retângulo aqui, ó. Não, esse traçado preto aqui. E observe que eu tenho um ângulo aqui que eu vou chamar ele de alfa. Essa altura aqui, ó, a gente sabe calcular. Quem é? É a diferença de f de x0 mais ΔX por f de x0. Então, isso aqui é f de x0 mais ΔX menos f de x0. E esse pedacinho aqui de baixo a gente também sabe, né? Que é isso aqui. É justamente quem? Eu faço esse menos esse. Vai dar só o ΔX. Tá bom? Então, veja, ó. Com relação a esse ângulo, esse lado de cá é o cateto adjacente e esse aqui é o cateto oposto. Então, qual é a função do triângulo, né? Qual é a função que a gente usa no triângulo que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? É a tangente do ângulo, né? Então, a gente tem que a tangente desse ângulo aí, alfa, ele é igual ao cateto oposto, que é o f de x0 mais ΔX menos f de x0, dividido, né, por o cateto adjacente, que é ΔX. Ah, beleza, professor. Então, quer dizer que a gente encontrou
né, o coeficiente angular da reta que liga os pontos P a Q. Isso mesmo. Só que o que foi que eu falei que a gente está interessado? A gente está interessado em encontrar, na verdade, a inclinação da reta tangente. Então, para a gente fazer isso, o que é que a gente faz? Eu faço esse Q, ó, tender ao ponto P. Por quê? Porque à medida que eu for andando aqui, ó, eu vou encontrando retas que vai se aproximando dessa reta aqui que está inicial, né, da reta tangente. Tá certo? Ou seja, eu vou tomar um processo de limite em que eu vou fazer o Q tender ao P. Só que fazer esse processo, né, é fazer esse ponto aqui vir para esse. E aí, como é que eu faço esse ponto vir para esse? É justamente esse ΔX ir para zero. Tá bom? Então, o ângulo da reta tangente, o ângulo da reta tangente é esse limite aí. Então, tangente de alfa é o limite quando ΔX tende a zero, f de x mais ΔX menos x0, né? x0 sobre ΔX. Tá bom? Então, quando esse limite aqui existir, então isso aqui vai dar a inclinação da reta tangente. Tá bom? O coeficiente angular aqui, lá no ensino médio, né, o professor chama isso aqui de M. Coeficiente angular da reta tangente, que na verdade é o valor da tangente e do ângulo. Então, ó, a partir disso, a gente define a derivada nesse ponto como sendo a inclinação da reta tangente no ponto. Ou seja, não é que a gente define a derivada para dar uma interpretação geométrica, não. O processo é ao contrário. Na verdade, a gente tem um fato geométrico e a partir disso é que a gente define a derivada, certo? Então, definição. Seja f de I contida em R, uma função, definimos a derivada de f em x0 por f' de x0 igual ao limite. Aí veja bem, aqui eu estou usando a notação ΔX, mas você pode encontrar, eu poderia, no lugar de ter chamado ΔX, eu poderia ter dito que aqui era x0 mais t, ou x0 mais h, qualquer letra que eu queira usar. Tanto é que você vai encontrar essas outras notações nos livros. Você também pode encontrar aqui, no lugar de ser x0 mais ΔX, você encontrar aqui um x1. E aí, no caso, você faz o limite de x1 tendendo a x0. São várias formas que você pode escrever, tá bom? Mas a que eu gosto de usar é essa aqui, ó. Limite quando h tende a zero, f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Quando o limite existe. Certo? Então, quando a gente quiser encontrar, né, a derivada da função num ponto, pela definição, é essa definição aqui, e ela vai ser a derivada quando esse limite aqui ele existir. E aí pronto. Então, a gente já tem a interpretação geométrica da derivada. Ela vem, né, a partir da inclinação da reta tangente, e aí a gente define esse número como sendo a derivada da função no ponto. Tá bom? Beleza, então vamos exercitar isso aqui? Vamos calcular a derivada de uma função usando a definição, certo? Pronto. Então, aqui a gente quer calcular a derivada no ponto 2 e depois encontrar a reta tangente, né, ao gráfico de f no ponto 2, f de 2. Tá bom?
Professor, eu nem sei como é a reta tangente. Veja, a reta tangente, ela na verdade é dada por isso aqui, ó. Tá bom? Em que, na verdade, você está considerando aqui esse f de x0 mais ΔX como se isso fosse um y. Então, se você multiplicar aqui ΔX por isso aqui e chamar isso de m, como eu coloquei aqui, então isso aqui, na verdade, fica assim, ó. Y menos y0 igual a m x menos x0. Certo? Onde esse y, x, né, é um ponto qualquer que vai estar na reta. Por isso que eu estou pegando aqui, né, um ponto qualquer. E eu estou representando por x0 mais ΔX aqui. x0 mais ΔX. Bom? Mas sai exatamente daqui, ó, a equação da reta tangente. É exatamente isso. Tá? Tá aqui o coeficiente angular, que é a tangente de alfa. Pronto. Então, o que a gente precisa fazer é calcular a derivada dessa função usando a definição. E por que é importante a gente saber calcular a derivada pela definição? Justamente porque, em alguns casos, por exemplo, imagine uma função módulo. Então, para você calcular a derivada da função módulo, você vai ter que quebrar ela em duas sentenças. Ou uma função que é definida por duas sentenças. Né? Então, em qualquer um desses casos, você vai ter que calcular pela definição. A gente também vai fazer um caso aqui para vocês entenderem bem direitinho. Pronto. Então, vamos calcular aqui essa derivada. Quem é φ' de 2? Bem, isso aqui pela definição é o limite, quando h tende a 0, de f, ó, de x0, que é o meu 2, mais h, menos f de x0, que é o meu 2, sobre h. Tá certo? Pronto. Aí você pode fazer o seguinte, se você não quiser calcular aqui, porque vai ficar bagunçada a conta, você faz um cálculozinho em separado e depois você joga lá. Eu sempre aconselho dessa maneira, porque cálculo é muito simples da gente errar, né, alguma conta. Então eu gosto sempre de fazer separado o cálculo e indico dessa maneira também. Então, ó, 5 vezes 2 mais h ao quadrado, mais 6 que multiplica 2 mais h, menos 1. Então, primeiro eu tenho que resolver aqui, né? A potência vai ficar 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 2, 4, 4 vezes h, 4h, mais h ao quadrado. Aqui eu multiplico direto, né? 6 vezes 2, 12, 6 vezes h. Não estou falando da relação de sinal porque está tudo positivo, né? Mas claro que a gente tem que fazer a relação de sinal. 6h menos 1. Tá bom? Pronto, agora aqui também vou efetuar esse produto. Então vai ficar 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20, só que h. E 5 vezes 1, 5h ao quadrado. Mais 12, mais 6h, menos 1. Então, só organizar aqui, vai ficar 5h ao quadrado. 20h com 6h, mais 26h. Aí aqui 20 com 12, 32. 32 menos 1, 31. E vamos calcular também quem é f de 2. Bem, f de 2 é só eu substituir lá na função. Né? Então vai ficar 5 vezes 2 ao quadrado, mais 6 vezes 2, menos 1. Então isso aqui vai dar igual a 2 ao quadrado, dá 4. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 2, 12, menos 1. Então aqui vai dar 20 mais 12, 32. 32 menos 1, 31. Pronto. Agora é só a gente jogar aqui no limite. Então daí
f' de 2 é igual ao limite, quando h tende a 0, de quem? Desse cara, né? Ó, 5h ao quadrado mais 26h mais 31 menos o f de 2, que deu 31, dividido por h. Tá? Beleza, então aqui a gente tem 31 menos 31, dá 0. E aqui eu tenho que limite, quando h tende... Agora é um cálculo de limite, né? Coloco o h em evidência, né? Vai ficar 5h mais 26, dividido por h. Por que, professor, você fez isso? Porque se eu tivesse substituído por h logo aqui, né? Aqui ia dar 0, aqui ia 0 e aqui ia dar 0. Então ia ficar com indeterminação do tipo 0 sobre 0. Mas como tinha h nos dois termos, né? Bastava a gente botar em evidência, que a gente se livra dessa indeterminação. Então, simplifica aqui. E aí basta agora aplicar o limite, né? Ó, substituindo h por 0 aqui, vai ficar 5 vezes 0 mais 26, que dá igual a 26. Tranquilo? Até aqui? Cálculo do limite. Qualquer dúvida pode interromper, certo? Falem aí pelo chat que a gente volta, que eu boto o fone e vocês, né, tirem a dúvida de vocês. O importante é vocês entenderem. Ó, então beleza, achei a derivada. Para a gente achar a equação da reta tangente, é só substituir, né? Então vai ficar o y menos y0. Quem é y0? Y0 é exatamente, ó, aqui na verdade a gente tem o x0 e o y0. O y0 é o f de 2, mas a gente já calculou, né? O f de 2 deu 31. Então vai ficar y menos 31 igual ao coeficiente angular no ponto, né, que é 26, e multiplica x menos x0, que é o 2. Pronto. Então a reta tangente é isso aqui. Então, uma coisa que pode ser perguntada a você é: qual é a equação da reta normal nesse mesmo ponto? Né? Qual é a equação da reta normal? Aí você usa essa equação, né? M da tangente vezes o M da normal, isso aqui é igual a menos 1. Tá bom? Ou seja, o coeficiente angular da reta normal é menos 1 sobre o coeficiente da reta tangente, ou seja, vai dar menos 1 sobre 26. Aí você escreve, no caso da mesma equação, só que substituindo o coeficiente angular por menos 1. Tá bom? Só escrever aqui para vocês. Então, caso o exercício peça para você aí a reta normal, você vai usar essa relação aqui, ó. Coeficiente angular da reta tangente vezes o coeficiente angular da reta normal é igual a menos 1. Então, quer dizer que o coeficiente angular da reta normal é igual a menos 1 sobre o coeficiente da reta tangente. Ou seja, isso aqui dá menos 1 sobre 26. Pronto, e como é que fica a equação, professor? Mesma coisa, ó, y menos 31 igual, é só que aqui vai aparecer menos 1 sobre 26, x menos 2. Tá bom? Então vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Então, te vejo da próxima vez. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.